Chegamos ao momento da ministração da palavra de Deus e hoje, pela graça e misericórdia, eu estou aqui de pé como mensageiro desta santa palavra. E eu peço que você abra comigo a sua Bíblia, você que trouxe Bíblia, faço questão que você faça uso dela nessa noite, em Salmo 46. Não podemos perder esse hábito, não podemos perder essa boa tradição que é fazer uso do papel, das escrituras, da palavra de Deus. Mas eu entendo que se você não está com a sua Bíblia aqui, mas você tem ela no seu celular, não há problema nenhum. E se você também quiser acompanhar no telão, você pode, mas eu lhe aconselho, eu lhe sugiro, eu lhe oriento a fazer uso das escrituras aqui, no papel bonitinho. Vamos ler apenas 2 versículos. Salmo 46, verso de número 10 e 11, porque estamos falando de um texto poético, amém? Salmo 46, verso 10 e 11, traz para nós a seguinte mensagem: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos repetir, todos juntos em uma só voz, no 3, 1, 2, 3. O Senhor está conosco, o Deus de Jacó. Pode sentar dando glória a Deus. Existe um ditado muito maldoso entre os pregadores, que diz que toda vez que um ministro ele recorre a um salmo, é porque ele não estudou a Bíblia, porque ele não tem o que pregar. Então ele vai lá para o salmo e ele fala qualquer coisa, mas olhe lá, alto lá, não é assim. Hoje eu fiz questão de trazer esse salmo muito conhecido dos irmãos e das irmãs, levando em conta os nossos jovens, é verdade. Ontem, para quem não sabe, eles estavam ali na igreja da Conda e, para a glória de Deus, participaram da conferência chamada Entrega. E toda essa movimentação dos nossos jovens me deu um ânimo, me encheu de vigor. E eu disse: Senhor, eu preciso falar um pouco sobre entrega. E que palavra melhor pode definir entrega para nós do que confiança? Quando falamos de entrega da nossa vida a Deus, quando falamos de entrega aos nossos problemas a Deus, nós estamos falando de confiar em quem? No Senhor. Mas eu queria que você entendesse uma coisa aqui comigo. Confiar no Senhor não é tão simples, não é tão fácil, porque nós somos humanos, nós somos falhos, mas nós também precisamos entender que confiar no Senhor não é tão simples. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo hostil, porque nós vivemos em uma sociedade que está nos ensinando a ser desconfiado. O mundo, a sociedade, as situações que acontecem ao nosso lado, trazem para nós a desconfiança como uma espécie de princípio de vida. E muito crente se tornou, como a gente diz, entre aspas, cabreiro, desconfiado da vida, das situações. E aí a gente percebe o quê? Que nessa sociedade da desconfiança, a gente tem o risco do golpe, a gente tem o risco do estelionato, a gente tem o risco da clonagem do cartão de crédito, e tudo isso vai exigindo da gente atenção, cuidado redobrado. E aí muitas pessoas transferem isso para o seu trabalho, transferem isso para os seus negócios, para os seus relacionamentos com seus amigos ou com seus parentes, e fica todo mundo desconfiado uns com os outros. E a gente entende que isso é natural, porque a palavra do Senhor, ela nos traz em Jeremias capítulo 17, versículo 5, que maldito é o homem que confia no outro. Mas a minha pergunta para ti nessa noite é: e aquele que deixa de confiar no Senhor? Tudo bem quando nós estamos nos referindo a outro ser humano, tudo bem quando nós estamos nos referindo a outro indivíduo. Mas quando a gente fala de um crente que é salvo em Jesus Cristo, que conhece as Escrituras, que já teve experiência com Deus, mas e quando a gente fala desse crente que sabe e já viveu situações de vida e de fé com Deus? Será que o contrário também não é verdadeiro? Se é maldito o homem que confia no homem,
E o crente que deixa de confiar em Deus? Então a gente tem aqui algumas coisas que a gente precisa começar a pensar e que esse salmo ele traz para a gente, porque afinal, para responder essa pergunta, o que é confiar no Senhor, nós precisamos entender que a confiança e por tabela a entrega de que os jovens estavam falando, ela é gerada no quê? No relacionamento. Ela é gerada no quê? Na comunhão. Então, quanto mais eu conheço a minha esposa, o meu esposo, mais eu confio nele, mais eu confio nela. Quanto mais eu conheço a minha mãe, o meu pai, quanto mais eu conheço o meu filho, minha filha, mais eu confio nele, nela. E o mesmo princípio, irmão, que vale para a realidade da nossa família, também vale para o nosso relacionamento com Deus. Eu confio no Senhor, quanto mais eu tenho intimidade, quanto mais eu tenho comunhão, quanto mais eu vou tendo vivências que me mostrem o quê? Que vale a pena confiar no Senhor. Mas eu estou sendo retórico aqui, filho de Deus, filha de Deus. Sabe por quê? Porque sempre vai valer a pena confiar e entregar a nossa vida e o nosso caminho a Deus. Sempre vai valer a pena qualquer escolha que envolva qualquer outra coisa deste mundo, qualquer outra pessoa deste mundo e a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo. E aí a gente vem para a fé, porque na vida do crente a comunhão ela gera fé. E isso é o que me leva a crer, isso é o que me leva a confiar. Só que fé, irmão, eu quero que você entenda uma coisa. Fé é mais do que uma experiência religiosa. Fé é mais do que vir para cá chorar, falar em línguas estranhas, coisa que é muito bom, coisa que é agradável, coisa de que Deus gosta. Mas não adianta muito você dizer que tem fé se você vem para cá, chora, pula, sapateia e quando você volta para casa, toda aquela alegria do culto foi embora. Por quê? Porque parece que quando você olhou diante do espelho ou quando você entrou na porta da sua casa e começou a encarar a realidade, os problemas, a segunda-feira que tanta gente teme, meu Deus, eu vou voltar para trabalhar agora, e agora o que vai ser de mim? Oh, Senhor, é mais uma segunda-feira e eu estou sem emprego, eu preciso de uma porta aberta, o que vai ser de mim? É mais uma semana em que eu vou entrar e os problemas, as dificuldades, as adversidades da vida, está tudo batendo na minha porta, os credores, as dívidas, eu estou com um filho doente, eu estou com um parente enfermo, eu estou com gente passando por situação difícil, irmão. Fé é isso, fé é confiança, fé é entrega a Deus, não importa a circunstância da sua vida. Por quê? Porque ter fé quando tudo vai bem é fácil, porque ter fé quando eu estou chorando também é lindo, é maravilhoso, quando eu estou falando em línguas estranhas também, mas Jesus, Ele quer que a gente possa subir mais um degrau, Ele quer que a gente possa atravessar uma outra etapa da nossa vida, onde nós aprendemos na palavra do Senhor a entregar as nossas preocupações, a nossa ansiedade, como diz o texto de 1 Pedro 5,7, por quê? Porque eu tenho certeza de uma coisa, Deus tem cuidado de mim. Acabou. Eu entrego, eu confio, eu descanso, eu fico tranquilo. Por quê? Porque o Senhor tem cuidado de mim. E aí a gente vem para o Salmo 46, em que a gente tem uma ilustração, tá? O Salmo 46, ele tem que ser visto, e pode também, como uma ilustração daquilo que significa confiar no Senhor. Por quê? Porque quando a gente entende que esse Salmo ele foi escrito, possivelmente, em um contexto de guerra, nós começamos a transferir isso para a nossa própria vida. Por quê? Porque se a gente está no mundo e o mundo é hostil, significa que a gente está o quê? Em guerra. E se a gente está em guerra, e aí eu vou te dizer aquilo que esse salmo já traz para a gente, o melhor abrigo para quem procura paz e proteção não é outro, se chama Deus, é o Senhor. Se eu estou no mundo, o mundo é hostil e ele está em guerra, o melhor refúgio em quem eu posso me encontrar é Deus. Então esse texto, ele mostra para a gente pelo menos 7 características que aquela pessoa que confia em Deus, ela possui. Vai dar tempo de falar sobre todas elas? Não.
mas eu quero te falar sobre algumas. Por quê? Porque o texto é muito claro quando ele diz, no primeiro verso deste salmo, que aqueles que confiam em Deus fazem dele o quê? O seu refúgio, tá? Então, quem confia em Deus, eu começo a entender aqui, que torna dele um refúgio. E a gente precisa entender e acreditar nessa verdade, por quê? Porque muitas pessoas fazem de outras pessoas o seu refúgio. É um amigo, é um parente, é um vizinho, é um avô, é uma avó, é alguém para quem aquela pessoa sempre vai correr quando tudo está difícil, quando tudo está mal. Tem gente que faz de outras pessoas o seu refúgio. Tem gente que faz do dinheiro o seu refúgio. Não, está tudo certo. Por quê? Porque eu estou por cima da carne seca, como se dizia antigamente, tá? Eu estou aí abafando, eu estou na melhor situação, eu tenho meu emprego, eu tenho minha renda, nada pode me afetar. Tem gente que faz da sua condição física, de saúde, o seu refúgio. Mas qual é o problema de fazer de pessoas, de dinheiro, do seu status, da sua condição, o seu refúgio? Qual é o problema? Você já sabe a resposta. As pessoas podem nos trair, nos abandonar. O dinheiro pode acabar e a gente pode ficar em uma situação difícil. As doenças e enfermidades podem vir sobre nós quando nós menos esperarmos. Mas quando a gente faz de Jesus, de Deus, do Senhor o nosso refúgio, nós não seremos abalados, louvado seja Deus. Quando nós aprendemos a depositar a nossa confiança no Senhor, nós entendemos o que esse verso, o verso 1 quer dizer. Por quê? Porque não diz que ele foi escrito em um contexto de guerra. Então, frente à guerra, olha o que a linguagem do salmista ela traz para a gente. Eu faço de Deus o meu refúgio. Quer dizer, eu vou para a peleja, eu vou atacar, eu vou combater e eu vou vencer. Mas eu sei que se o inimigo vier contra mim, aleluia, eu tenho onde me esconder, eu tenho onde me abrigar. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Não tente vencer sozinho batalhas que não são para você, aleluia. Não tente vencer sem a força do Senhor aquilo que você acha que você pode. Não, sem Deus você não pode. E ainda que você enfrente as circunstâncias da vida e elas venham para te abater, saiba que você tem para onde correr. Você não está só. O Senhor, Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza, aleluia. O melhor lugar para onde você pode correr nessa noite é para a presença de Deus. E é interessante porque o verso 1 diz que Ele é o nosso socorro bem presente, principalmente quando? Na hora da angústia, tá? Tá tudo bem, às vezes a gente até se esquece, mas pode reparar que quando a coisa começa a doer na vida da gente, aí a gente parece que se esperta. Opa, Deus, socorro, onde o Senhor está, me ajude. E glória a Deus que a misericórdia é tão boa que Ele nos socorre, aleluia. Mas eu entendo que quem confia no Senhor faz dele o seu refúgio. Quem confia no Senhor também faz dele o quê? E também tem que atitude como princípio. Quem confia no Senhor não teme os reveses da vida. A gente sabe, irmãos, e é o que diz o verso 2 e 3, que a gente não teme ainda que a terra mude e os montes se transportem para os meios dos mares. Sabe o que é interessante quando a gente nota esses versos aqui? É que ele começa a criar imagens através das palavras para que a gente entenda o quê? Que existem situações na vida que vão tirar o nosso chão. A terra se mudou, ai meu Deus, aconteceu. Sabe quando a gente diz assim, eu perdi o meu chão com essa situação? Quando confiamos no Senhor, nós não perdemos o nosso chão, aleluia. Quando a gente olha esse texto, a gente vê ainda que se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam. Quem já atravessou Bahia, quem já esteve no meio do oceano, quem já passou por correntezas muito atrozes, sabe o barulho e o medo que isso causa, aleluia. Eu mesmo não consigo nem atravessar o Cumbu, irmão, de tão cabreiro que eu fico com a água batendo na lancha. Fui uma vez só lá e disse, não, isso não é para mim, tá? Deus não quer que eu me desvie lá no Cumbu, eu vou ficar aqui mesmo, tá? Que aqui é melhor. Imagina então, ainda que as águas rujam,
Ainda que vozes se levantem, aleluia. E o que a gente sabe é o que mais tem nessa vida. São vozes de pessoas dizendo que não vai dar certo, que a gente não vai conseguir, que nós não somos bons o suficiente, que isso não é para nós. Ainda que pessoas se levantem, ainda que situações aconteçam, ainda que tudo venha perturbar a nossa paz, ainda que os temores dessa vida, temor do desemprego, temor da escassez, temor da doença, da morte, se volte contra nós. Aqueles que confiam no Senhor têm alegria, aleluia. Porque o verso 4 diz que existe um rio, aleluia, que alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, aleluia. Então, ainda que todas essas circunstâncias, elas venham sobre mim, aleluia, eu entendo que eu não preciso ter medo, porque o Senhor, Ele está comigo. Eu preciso entender que eu não estou sozinho, que eu posso ter confiança no Senhor e entregar a direção da minha vida. Quando eu entendo isso, a verdade de Provérbios 3:5 se cumpre. E eu começo a entender o quê? Aleluia. Que quando eu confio no Senhor e entrego a Ele o meu caminho, Ele endireita todas as minhas veredas. Louvado seja Deus. Mas quem confia no Senhor, além de fazer dele o seu refúgio, além de fazer dele, aleluia, o seu escudo contra os reveses da vida, também possui alegria. E aqui eu preciso enfatizar esse ponto, por quê? Porque uma das coisas mais contraditórias na vida de um crente é ele se dizer crente, é ele conhecer Jesus e ele ser um camarada triste. Você já viu? Gente que diz que vive a fé em Jesus, mas não tem um sorriso no rosto. Não sabe enfrentar dificuldades, as adversidades da vida. Qualquer coisa já está cabisbaixo. Não dá para eu dizer que eu confio em Deus, meu irmão. Se diante de qualquer problema, que é isso aqui para a mão poderosa do teu Deus, tu logo fica mufino, como diz o paraense. Não dá. Está te faltando essa injeção de ânimo que o Espírito Santo ele pode dar na tua vida nessa noite, se tu abrir o teu coração para crer que o Senhor ele está cuidando de ti e que tu precisa entregar a tua vida cada dia mais. Se tu não está sabendo reagir diante dos problemas, tu não está entendendo que o Senhor é a fonte da nossa alegria e que quando nós confiamos no Senhor, a gente não fica triste não. A gente pode até ainda não ter visto aquilo que o nosso coração deseja, mas a gente continua perseverando em oração, em comunhão, aleluia. A gente não desiste da fé. Mas quem não entende esse mistério, logo se desvia. Quem não entende esse mistério, logo age como um menino imaturo, logo quer sair da igreja, logo vai até procurar outra igreja. Não, vou procurar outra igreja, por quê? Porque aqui o profeta revelou e não se cumpriu, então é mentira, não é verdade, tá? Não sabe esperar o tempo de Deus, não sabe se aperfeiçoar na fé, não está sabendo enfrentar as adversidades. E por que eu estou falando isso para você nessa noite? Porque Deus quer que a gente cresça. Porque Deus não nos quer como meninos, porque Deus quer que você e eu saibamos reagir a tudo que acontece na nossa vida, confiando que a soberania é do Senhor, confiando que o plano dele é melhor para nós, aleluia. Hoje eu estou aqui e posso testemunhar que o Senhor, ele me deu a grande bênção de ter portas abertas em um concurso, em que hoje eu tenho 2 anos ali no estado, como professor da SEDUC, e eu louvo a Deus porque eu estou até vendo aluno lá da escola, ali atrás, aluna lá do Camilo Salgado, junto com o irmão dela, né? A Jamie, muito bem, olha lá, estão até fazendo assim para cá. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Antes de eu fazer 2 anos, eu tive que esperar 3 anos até eu ser chamado. Nessa brincadeira, se passaram 5 anos. E nesses 3 anos em que eu tive que ser chamado, em que eu esperei ser chamado, eu não estava empregado. Eu não tinha uma fonte de renda. E imagine você, para alguém que é pai de 2 filhos,
E esses filhos estão crescendo, inclusive eu agradeço a Deus porque hoje, para eu poder vir para cá pregar, a Cris teve que segurar as pontas com as crianças lá enquanto eu estudava a Bíblia, porque eles estão crescendo e estão pegando fogo, querem ficar brigando toda hora. E eu olho isso e dou graças a Deus por ter sido filho único. Graças a Deus fui filho único. Para outras coisas eu fico mufino de ter sido filho único, mas para isso eu dou graças a Deus. Mas eu quero que você entenda uma coisa que eu aprendi, que a nossa confiança em Deus, ela não pode ser abalada pelo tempo, por exemplo. Sabe, se o Senhor ele prometeu a salvação da tua família e até hoje tu não viu isso, não deixa o tempo abalar a tua confiança em Deus. Se o Senhor ele prometeu sobre a tua vida bênçãos sobre os teus, sobre o teu fruto, sobre o teu casamento, se o Senhor prometeu para ti, se é realmente Deus quem te prometeu e tu confia e acredita nessa promessa, não deixe o tempo, a circunstância, as situações da vida abalarem a tua confiança. Crê no Senhor e aprende a viver pela fé. Por quê? Porque toda dor, aleluia, é por enquanto, e toda dor na presença de Deus não se torna derrota, se torna testemunho. Louvado seja o Senhor. Então, para encerrar, porque o meu tempo é curto e eu só tenho mais 3 minutos nesse reloginho que inventaram agora. Antes não tinha o reloginho, a gente podia aí ficar à vontade, né? Passeava. Agora, estou brincando, pastor, tá? Pastor vai me disciplinar. Quem inventou o reloginho vai dizer, rapaz, tá? Pastor, calma lá. Mas perceba comigo, porque o tempo ele voa realmente. Quem possui, aleluia, quem possui alegria, quem possui confiança, quem faz de Deus o seu refúgio, possui a última coisa que eu vou te dizer aqui, ele possui firmeza. O verso 5 e 6 diz assim, olha, Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará já ao romper da manhã, aleluia. Você não será abalado, você contará com a ajuda de Deus. Não vai ser de noite, vai ser desde o início do dia, desde o momento em que os teus olhos se abrem até o final desse dia, em que tu poder deitar tua cabeça e dormir, o Senhor ele vai estar do teu lado. Podem os gentios se embravecerem, podem os gênios se moverem. Sabe o que o Senhor ele faz? Ele levanta a sua voz e toda a terra se derrete. Quando eu confio no Senhor, eu entendo que basta uma palavra do nosso Deus para tudo aquilo que nós pedimos e pensamos em nossa vida se concretizar. E eu peço que você fique de pé, aleluia.